Olha a palavra de hoje aí, está na tela já. Ao som de poderoso Deus. Essa palavra vai ser ministrada nessa live. Você que entrou aqui pela primeira vez, que Deus esteja abençoando vocês. Jussiele que está com problema no coração, fica tranquila, vai cair por terra. Irmãos, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fiquem à vontade, se sintam em casa. Amém? Se sintam em casa. Sintam-se em casa. Porque quem está conosco aqui é o nosso Salvador. Quem está conosco aqui é o meu Deus e o seu Deus. E Ele opera. E Ele opera muito. Tá bom? Vamos ler essa palavra linda? Isso, Nelson. Nelson, eu vou orar para você daqui a pouco, tá, meu querido? Vamos lá. Atos. Livro de Atos dos Apóstolos. A palavra diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo, proclamando em Jesus a ressurreição de mortos. Agarraram Pedro e João. Como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando ao número dos homens que creram, era perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fazem isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam, ó senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este nome, esse homem está aí curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois Deus do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pai amado, meu Senhor, Rei da Glória, Senhor Deus, diante da tua presença, aqui está a tua linda palavra. Aqui está, meu Deus, a tua santa palavra. Senhor, essa palavra vai curar, ela vai libertar, e nessa live ela vai fazer, Pai, milagre. Nessa live ela vai trazer cura, nessa live ela vai trazer libertação, ela vai trazer para todos que estão aqui a restituição. Senhor, obrigado por essa linda palavra. Fala comigo e fala com a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, povo de Deus? Essa palavra é forte. Irmãos, a palavra nos ensina que após o Pentecoste, o apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, após ele ter sido convertido pelo Espírito Santo, não era mais aquele Pedro que tinha voltado para trás. Sabe quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus 3 vezes? Já não era mais aquele Pedro lá. Aquele Pedro que voltou a pescar, onde foi questionado por Jesus: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Após esse diálogo, após a ressurreição do Mestre, de Jesus Cristo, Jesus vai ao encontro com Pedro e traz ele de volta.
após ser negado o nome de Cristo por Pedro, Jesus Cristo volta lá atrás dele e resgata ele. E Jesus Cristo, após ele partir, havia ali uma grande promessa, a vinda do Espírito Santo de Deus sobre a terra e sobre aqueles homens. A palavra diz, estavam todos reunidos, e ali um grande vendaval, um vento impetuoso toma aquele lugar e batiza todos com línguas estranhas. Ali o Espírito Santo estava transformando a vida do nosso querido Pedro. Essa palavra que acabamos de ler é uma testificação da passagem bíblica. Após Pedro conquistar 5.000 almas para o reino de Deus, só através do Espírito Santo. A palavra diz que Pedro e João estavam pregando, e ali eles fazem um milagre, um aleijado, um homem que não andava, e a palavra diz que ele ressuscita ali a vida daquele homem através da cura das suas pernas. E sendo vigiado pelas autoridades, eles são levados para prestar conta daquilo que estavam fazendo. E durante esse questionamento, durante esse interrogatório, durante esse momento, eles perguntam: o que está acontecendo? Quem está operando essas coisas aqui? Quem está fazendo esses milagres aqui? Como que esse homem voltou a andar? A palavra diz que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, começa a enaltecer o nome do Senhor, a engrandecer o nome de Jesus. E ele diz assim, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor a um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Amados, é lindo ouvir uma passagem dessa. Quem que está curando aqui nessa live? Quem que está curando nessa live? Quem que está trazendo a cura, a libertação, a transformação, o renovo espiritual, a vida para aquele que estava morto? Eis que quem está aqui é o mesmo que estava lá curando o aleijado. E o apóstolo Pedro, tomado em poder, ele fala: autoridades e líderes do povo, visto que hoje eu sou chamado para prestar conta de um ato de bondade. Aí ele começa a falar que Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, é ele que está fazendo isso aqui. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram. É a pedra angular. E presta atenção, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Presta atenção nesse versículo 12, tá? Vocês aí que são católicos, espíritas, vocês que são de outras religiões, não há salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há outro Deus para curar, libertar, salvar, restaurar, mudar a minha e a sua vida. Nossa, irmão Paulo, como você é bruto, hein? Como que você fala um negócio desse para mim que eu creio?
Como que você fala isso para mim? Que eu creio em ciclano, em fulano. Aqui não, quem está falando com vocês não é o irmão Paulo, tá? É a palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Eu não tenho autoridade e poder. Mas quem escreveu essa palavra tem o poder e domínio sobre o céu e a terra, sobre o céu e o inferno. Ah, mas eu não acredito no inferno. Eu não acredito nessas coisas. Irmãos, acreditando ou não, todos nós vamos prestar contas, tá bom? Você crendo ou não, um dia você vai também estar à frente de joelho de um tribunal. E esse tribunal vai estar sentado um Deus. E não vai ser o Deus que você está adorando aí na sua casa. Se você não está adorando a Jesus, o Espírito Santo e o Deus vivo, não vai ser esse Deus que vai proteger você no dia. No dia que vocês prestar conta, não vai ser eles que vão estar protegendo vocês. Vocês vão estar correndo perigo. Sabe quem está curando na live aqui? Não é o irmão Paulo não, tá bom? Não é eu. É quem está aqui comigo. Sabe quem que é? Olha na imagem aí, ó. Não deu certo. É esse Jesus que está atrás da imagem aí, ó. É que eu coloquei um fundo aqui, então a imagem ele fica assim. Mas é esse Jesus que está aí atrás. É Deus. É esse Deus aí, ó. Tá vendo aí, ó? Vamos abrir o caminho para ele aí, ó. Tá vendo ele separando o pão aí, ó? É isso aí, ó. Esse que tá sorrindo aí, ó. Tá vendo o que ele tá fazendo? Então presta atenção. Chegou a hora de tirar a escama do olho. Chegou a hora de aceitar a verdade. Vocês não vão ter paz se não for através desse homem que está aí atrás. Não vai ter paz, não vai ter vida, não vai ter alegria e não vai ter salvação. Sem ele não. Sem ele não. Eu pago para ver. Quem provar para mim que é feliz sem Jesus? Eu pago para ver. Quem falar para mim que é feliz sem esse Deus aí? Se com ele já é difícil, imagina sem. Irmãos, eu não vou demorar. Eu não vou demorar, mas eu estou dizendo para vocês. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12. Pedro e João dão testemunho. E tomado pelo Espírito Santo, eles dizem: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Não, irmão Paulo, meu Deus, eu adorava tanto essa estátua que está aqui em casa. Nossa, eu me prostrava, é mesmo? Então reveja os seus preceitos e conceitos. Porque não vai ter a segunda chance após você morrer. Após vocês morrerem, não tem outra oportunidade. Acabou. A chance é agora. A vida é agora. A mudança é agora. Então, não há mais tempo de pensar em escolhas. A palavra está falando, não há outro caminho. Não há outro espaço. Mas que espaço? Espaço para adorar outro Deus. Para a igreja, para o povo de Deus de brincar. Não tem tempo mais para essas coisas. Vocês acham mesmo que se eu não tivesse amor por vocês, eu estaria falando isso? Eu não estaria nem aí. Mas eu estou falando para vocês porque ainda há tempo de vocês receberem do mesmo Jesus que curou
do que mesmo Jesus que curou aquele aleijado, curar vocês, curar todos nós. Porque fomos, olha lá, irmã Lucineide, fomos abençoados, fomos curados, transformados, mudados, restituídos. Irmãos, não precisa de mais nada, tá bom? Não precisa de mais nada. Vou encerrar a palavra. O que Deus tinha para falar nessa palavra, Ele falou em apenas 20 minutos, menos que 20, 15 minutos. Depois eu posto para vocês. Quem quiser ouvir essa palavra, eu vou postar. Você que ouviu essa palavra, compartilha, deixa o seu like, envia para o teu ente querido e saiba que não há outro nome na face da terra capaz de mudar a tua vida como Jesus vai mudar. Em nome de Jesus, receba agora a paz do meu Deus, do seu Deus, do nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe, em nome de Jesus.